Oi gente, aqui é o Wendel. Vai começar agora mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalie Brasil para o 8º ano. Ela está no bloco 3, é a aula 12. Nós vamos trabalhar aqui a seguinte habilidade: resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida. A nossa videoaula possui 3 objetivos. O primeiro é conhecer algumas grandezas e suas medidas padronizadas e não padronizadas. O segundo é realizar transformações de unidades de medida. E o terceiro é resolver alguns problemas. Vamos começar o nosso trabalho com as medidas, começando pela medida de comprimento. A medida de comprimento é a medida que mede, por exemplo, a altura de uma pessoa. É o comprimento. Mas eu posso medir, por exemplo, a distância entre um local a outro, também é um comprimento. No caso aqui do exemplo da altura do Beto, a medida padronizada mais adequada é o centímetro. Também posso usar o metro. Há quem possa também utilizar medidas não padronizadas, como por exemplo o palmo. Palmo para medir distâncias um pouco mais curtas, o palmo pode servir. Ressaltando que o palmo é uma medida não padronizada porque cada pessoa possui um tamanho de palmo diferente, não é um tamanho padrão, diferente do centímetro, que é um tamanho padrão. Bem, dentre as medidas padronizadas do comprimento, nós temos a medida básica, é o metro, e seus submúltiplos e múltiplos. Dentre os submúltiplos nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. E dos múltiplos nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Os principais aqui, minha gente, é o metro, o centímetro, e aí é válido ressaltar que 1 metro equivale a 100 centímetros. Também o quilômetro é muito utilizado nos problemas aí que trabalha com medidas. E ressaltando que 1 quilômetro vale 1000 metros. Essas são as principais medidas utilizadas em problemas que envolvem comprimento e suas transformações. Repetindo, 1 metro é 100 centímetros e 1 quilômetro é 1000 metros. No entanto, é possível a gente fazer transformações em qualquer medida dessa escala, e é bem facinho. Sabendo da escala, cada vez que você se deslocar, fazer uma transformação no sentido da esquerda para a direita, você deve multiplicar por 10. Por exemplo, do quilômetro para o hectômetro, multiplica por 10. Do quilômetro para o decâmetro, multiplica por 10 duas vezes. Do quilômetro para o metro, multiplica por 10 três vezes. E aí, dependendo de que unidade você vai no sentido da esquerda para a direita, você multiplica por 10 cada vez que você for, digamos assim, para cada unidade que você se deslocar. E o contrário, da direita para a esquerda, você vai dividindo por 10. Ou seja, se você vai transformar do milímetro para centímetro, então você divide por 10. Se você vai transformar do milímetro para o decímetro, você divide por 10 duas vezes. Ou seja, por exemplo, dividir por 100. Com essa técnica você consegue transformar de qualquer medida para qualquer medida. Ok? Vamos continuar nosso estudo conhecendo um pouco sobre as medidas de capacidade. A medida de capacidade é aquela em que estuda a quantidade que um objeto comporta, que ele é capaz de comportar. Por exemplo, a capacidade de uma jarra de suco. Eu posso usar medidas padronizadas, como por exemplo o litro, mas eu posso usar medidas não padronizadas, como por exemplo um copo, já que nós temos vários tamanhos de copos, então o copo não é uma medida padronizada. Eu poderia, por exemplo, imaginar que essa jarra possui uma capacidade de 5 litros, ou seja, ela tem uma capacidade de 10 copos, cada copo aí de 500 ml, se for o caso. Então, a medida de capacidade ela é aquela em que estuda
a quanto um corpo é capaz de conter, ele consegue armazenar, ok? As medidas padrões de capacidade são bem simples, né? A base é a medida do litro, seus submúltiplos são o decilitro, centilitro e mililitro, e seus múltiplos é o decalitro, hectolitro e o quilolitro. Os principais aqui é o litro, logicamente, e o mililitro. E aí fica a dica: 1 litro equivale a 1000 mililitros. Aquela dica que eu falei de transformações de unidades também são válidas para a medida de capacidade. Se você quiser transformar de qualquer medida para qualquer medida, conhecendo esta escala, sempre que você se deslocar para a direita, multiplica por 10. Quando você se deslocar para a esquerda, você divide por 10. Assim você consegue transformar sempre de uma para outra, do jeito que eu já expliquei na medida de comprimento. Também é válido para a de capacidade. Bem, são muitas as medidas, eu trago aqui mais uma, que é chamar a medida de massa. A medida de massa é aquela famosa, conhecida como peso, né? No entanto, o correto é chamar de massa. Por exemplo, esse jovem aí que está na balança, ele está medindo a sua massa, ok? A medida padronizada de massa mais comum é o quilograma, não é muito utilizado na medida de massa. Medidas não padronizadas. Entre as medidas padrões, nós temos a medida básica, que é o grama, os seus submúltiplos, que é o decigrama, o centigrama, o miligrama, e os múltiplos, decagrama, hectograma e quilograma. Os principais aqui você até já conhece, é o grama e o quilograma. E é válido ressaltar que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Porém, como já estudamos nos dois casos anteriores, conhecendo a escala, eu posso transformar de um para outro, qualquer outro, de um modo bem simples, fazendo multiplicações ou divisões por 10. Se a transformação for para a direita, você, a cada vez que você saltear, você multiplica por 10. Se for para a esquerda, você divide por 10. Vamos ver isso aqui na prática, porque eu trago agora alguns probleminhas. Eu trouxe aqui a segunda questão da seção Fixando Mais, está na página 128. Diz o seguinte: um túnel mede 960 metros de comprimento. Essa medida, quando considerada em quilômetros, é igual a... Opa! Então eu vou transformar aqui de metro para quilômetros. Eu quero saber de 960 metros. Vale quantos quilômetros? Então vou usar a dica aqui da escala, né? Tá aqui a escala de comprimento. E eu vou do metro para o quilômetro. Oca, perceba que eu estou indo para a esquerda. Então, para a esquerda é dividido. Como eu salteei aqui 3 vezes, ó, do metro para o quilômetro, dá 1, 2, 3. Então eu vou dividir por 1000. Ou seja, dividir por 10 3 vezes. Dividir por 10, por 10, por 10. Então eu estou dividindo por 1000. Então 960 metros, né, dividido por 1000. Dividir por 1000 é bem facinho, né? É só deslocar a casa, a vírgula, 3 vezes para a esquerda, né? 1, 2, 3, ela vai ficar antes do 9, né? Está aqui depois do 0. 1, 2, 3 vai ficar antes do 9. E o resultado ficou 0,960. Este resultado já é em quilômetros, ok? Então a resposta aqui dessa questão, 0,960 quilômetros. Está feita a transformação, usei a dicasinha da escala. Vamos resolver outra questão. Eu trago a terceira questão, é da mesma seção, está na mesma página. Diz o seguinte: Leandro comprou 2 kg de biscoito. Opa, usando aqui medida de massa, né? 2 kg é a medida de massa. Quantos gramas desse biscoito ele comprou? Pô, vou usar a mesma dica da escala, usando agora a escala de massa. Lembrando que ele comprou 2 kg, ok? E ele quer saber
quantos gramas, tá aqui, ele comprou 2 quilogramas e ele quer saber quantos gramas ele deseja. Perceba que ele quer ir do quilograma para o grama, então o sentido aqui está sendo para a direita. Então uma vez, duas vezes, três vezes, ó. Então está multiplicando por 10 três vezes. Multiplicar por 10 três vezes é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Então 2 vezes 1000, eu posso deslocar a vírgula para cá 3 vezes, 2 vezes 1000 está fácil demais, né? 2000. Então 2 quilogramas equivale a 2000 gramas. Usando aqui a dica da movimentação na escala, a alternativa correta vai ser a letra D, ok? É isso aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje, nós conhecemos algumas grandezas e suas medidas padronizadas e não padronizadas. Aprendemos a fazer transformações de unidades de medida e resolvemos alguns problemas. Continue resolvendo os exercícios do material do Avalia Brasil e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!